Howdy, man. Boa tarde, Jeff. Obrigada por ter disponibilizado esse tempinho para falar comigo. Eu estava escutando o teu álbum mais cedo e separei algumas perguntinhas para fazer para ti. Eu gostei bastante, assim, eu gostei que tem uma vibe bem calminha, assim, sabe? Já pensei que deve ser uma trilha sonora perfeita para ficar escutando no carro, sabe? Para viajar com alguma pessoa e tudo mais. Já achei muito divertido. Imaginei várias cenas assim na minha cabeça. Que massa. E daí, para começar a falar contigo, eu queria te perguntar um pouco sobre o teu histórico, assim, com música mesmo, assim, desde quando tu faz música, como tu começou a incluir isso na tua vida? Primeiro, agradecer pelo convite e fiquei feliz que tu gostou do disco. Isso pra mim acho que captou bem o clima assim do que eu quis passar com o disco, assim, então fiquei muito feliz. Eu comecei na música com 13 anos, lá em 2002, e desde o começo eu gostava muito de escrever, já queria ter as minhas músicas, sabe? Eu tinha tanta coisa para falar assim na época. E hoje em dia parece que eu ainda tenho, assim, então isso me motiva muito a escrever canções. Então eu comecei lá em 2002, com 13, e com 15 a gente começou a levar um pouco mais a sério. Então, por muito tempo, de 2002 até 2014, por aí, eu toquei com uma banda que eu tinha lá no interior, em Três Coroas. E em 2014 eu lancei meu disco solo, meu primeiro álbum, o primeiro trabalho autoral solo, assim, né? A gente sempre tinha uma banda que eu trabalhava, fazia as coisas, e eu resolvi dar o meu nome e a minha cara a esse projeto, assim. E foi meio arriscado, mas foi muito legal. Assim, em 2014 eu lancei o primeiro álbum que chama Leve, e foi muito, muito bom, assim, a percussão já no começo, eu fiquei muito feliz, assim, e logo depois veio o Breakout Brasil, que foi um programa no canal Sony, que teve 7 mil artistas inscritos e acabei vencendo o programa. E isso me abriu muitas portas, assim, tanto né, deixar de trabalhar numa fábrica de calçados que eu trabalhava lá para realmente viver da música, assim. Então, em 2015 eu lancei meu segundo álbum pela Sony, com produção do Lucas Silveira da Fresno. E em 2018 eu lancei meu terceiro álbum daí de forma independente já de novo. E vim para São Paulo. E aqui em São Paulo comecei a fazer muitas coisas assim, e essa conexão com o Lucas me fez ter essa abertura com ele, dele me convidar para produzir um disco novo e a gente fazer assim, e depois de tanto tempo o disco tá pronto e tá no mundo, assim. Então, acho que basicamente essa é a minha trajetória, assim. E quando foi que tu foi para São Paulo? Desculpa. 2018 vim para São Paulo. Tô há 5 anos aqui já. Ah, tá. Beleza. E trabalhando única e exclusivamente com música? Música, totalmente. Assim, em 2019 eu comecei a trabalhar numa gravadora no Midas Music, do Rick Bonadio, e comecei a compor para os artistas da gravadora. Então, sei lá, em 5 anos que eu tô em São Paulo, eu comecei a compor músicas para outros artistas aqui, né? A galera começou a me pedir músicas e já foram mais de 700 músicas, assim, já tenho quase 400 músicas gravadas por outros artistas, o que me possibilitou trabalhar com música aqui e fazer o que eu amo, que é escrever canções, assim, sabe? Tanto para mim quanto para os outros, assim. Então, eu tenho conseguido trabalhar com música através de composições para outros artistas, assim. Além dos shows, assim, pontuais que eu tenho feito, assim, mas basicamente compondo para outros. E qual é a principal diferença, assim, tu acha, entre compor uma música pra ti e compor pra outro artista? Eu acho que é muito exercício de abrir mão do ego, assim, sabe? De se colocar no lugar de outra pessoa. Eu sempre falo que escrever música é contar uma história. Então, tu conseguir tentar exercitar isso de olhar através do olho do outro, assim, de contar a história do outro, de tentar se colocar no lugar daquele momento que ele estava vivenciando alguma coisa, ou de alguma história que ele tenha para contar, ou até mesmo de coisas que possam fazer sentido para a carreira de outros artistas, assim.
Então, eu tenho feito muito isso, assim, isso tem me ajudado muito. Ah, porque chega um momento que eu sempre quis trabalhar com composição, então eu não conseguiria escrever só histórias minhas, porque minha vida, tipo, tá de boa, tô com minha esposa, tô com meu cachorro, tá tudo bem. Eu precisava contar, aprender a contar novas histórias, e isso me possibilitou muito, assim. Então, é muito legal poder contar um pouco, assim, ajudar os outros a contar as histórias também. Tu acha que então dá pra dizer que de certa forma, é um exercício de criatividade, assim? Também, total, total. Entendi. E as pessoas, elas costumam, assim, te passar nesse processo, assim, elas costumam dizer, assim, sobre o que elas gostariam que a música fosse, como é que funciona essa parceria? Sim, depende muito, assim, mas a grande maioria é isso, né? Um produtor ou o próprio artista me procura, me solicita, tipo, eu gostaria de uma música assim, ou que falasse disso. Ou alguns artistas já chegam com algumas ideias, tem uma música assim, gostaria de fazer isso. Eu ajudo a estruturar do jeito que eu acredito que tenha funcionado mais, assim, pro que o mercado pede. E basicamente funciona assim, eu acho. Entendi. E quando foi que tu decidiu, assim, mais ou menos, tu comentou que tu começou a tocar, né, com Uhum. 13 anos. E quando foi mais ou menos que tu decidiu que realmente era de música que tu gostaria de viver? Acho que quando eu escrevi, eu me lembro de uma primeira música, assim, que eu escrevi e eu ficava no banho imaginando as pessoas cantando, assim, e quando a gente fez um show, acho que foi um dos primeiros shows que a gente tocou música autoral, assim, a gente tinha gravado na época, com a minha primeira banda, a gente tinha gravado um CDzinho, a gente ganhou um concurso na cidade, a gente ganhou um rádio, e a gente vendeu esse rádio para pagar horas de estúdio. E a gente gravou uma música minha e a gente vendeu, tipo, muito CD na época. CD assim, que a gente gravava em casa e na região, assim, a gente vendeu bastante CDs. E quando a gente fez o primeiro show que a gente tocou essa música, que aí parava, assim, uma hora ela parava e eu cantava sozinho, assim, com a guitarra na época. E as pessoas cantaram aquela música e eu ouvi as pessoas cantando algo que eu tinha escrito. Aí, tipo, eu lembro como se fosse ontem, assim, é muito, muito mágico, assim. Eu lembro exatamente, tipo, é isso. Eu quero ouvir as pessoas cantando as minhas músicas. É isso. Tipo, ali foi uma chave que eu virei e eu busquei muito isso. Tanto que hoje eu sempre busco, assim, a música que faça sentido no show, que as pessoas que se emocionem de algum jeito, assim, sabe? Sim. E qual é o nome? Tu lembra o nome dessa música? É normal pra você o nome da música. E o nome da banda que tu tinha naquela época? Vitrô. É com acento? Isso, com acento no O. E tu teve então, só pra confirmar, 2002 a 2014. Isso. Foram uns 10 anos aí, um pouquinho mais. Em Uhum. 2012, a banda já tava meio acabando, assim. Sim. Esse show, assim, essa gravação foi mais ou menos em que época, assim, tu lembra? Foi 2004. 2004. Ah, então tu era bem novo, né? Tu tinha 15 anos, então. A gente não podia nem entrar nos bares que a gente tocava, assim, basicamente. Entendi. E tu teve, então, um hiato, assim, de 5 anos entre os lançamentos dos seus trabalhos autorais, né? Antes desse último disco. Isso. Ah, como foi mais ou menos a tua rotina, assim, o teu trabalho, os seus projetos nesses 5 anos que tu não tava lançando músicas pra ti mesmo? Uhum. Logo que eu cheguei em São Paulo, assim, eu comecei a escrever música pros outros, assim, e aí chegou um momento que o Lucas me chamou um dia, eu fui na casa dele, e aí ele me perguntou o que eu tava fazendo, enfim, mostrei algumas coisas e ele me convidou para gravar o disco. Então a gente começou a gravar o disco lá por 2018, 2019, eu acho. Só que aí chegou uma coisinha chamada pandemia, que aí mudou totalmente a dinâmica de tudo, assim, né? Então Sim. atrapalhou tudo, assim. Na época de 2019, quando a gente tava embalando de gravar, assim, eu comecei a trabalhar no Midas. Então, tipo, tinha coisas que quando eu tinha tempo ele não tinha, quando ele tinha eu não tinha, então as agendas não batiam.
E aí depois chegou a pandemia, então, reclusão total, a gente acabou não se encontrando para gravar mais, o disco acabou esfriando, porque não tinha como se encontrar para comprar, para gravar, assim, né? Uhum. Então, e a insegurança toda de como ia ser, de como, né, como fazer funcionar a música na pandemia. Então, isso, por sorte, assim, meu trabalho de compositor aumentou muito, então minha fonte de renda foi totalmente com a composição, assim, então eu foquei muito Uhum. nisso e acabei deixando um pouco de lado meu eu artista para me dedicar ao eu compositor, assim, que era o que pagava as contas na época, assim, e ainda hoje, na verdade. Então, saindo da pandemia, a gente resolveu terminar o disco e lançar de uma vez por todas, assim, e finalmente o disco saiu. Entendi. Então, foi assim, foi um trabalho também de 5 anos nessa obra, nesse disco, então. Acho que a composição e as ideias também foram evoluindo ao longo desse tempo. Sim, sim, na verdade o disco começou de um jeito, até a ideia dele era para ser uma coisa um pouco mais voz e violão, assim, e acabou mudando. Algumas músicas depois pararam de fazer sentido, então algumas outras entraram e, e acabou que ele teve uma outra cara, assim, tanto que tipo, a música que chama, que leva o nome do disco, que é Amor, ela não tava nesse início, assim, então acho que ele foi virando outra coisa. E, inclusive, tipo, nesse processo eu perdi minha avó, e aí teve um áudio que eu usei É na dela música. o áudio da música? Eu ia Da perguntar de quem era. Eu ia perguntar. minha avó, ela teve uma doença, assim, que não souberam diagnosticar, mas ela começou a esquecer as coisas, assim. Então, um dia meu pai foi lá visitar ela e me mandou esse vídeo, assim, na verdade era um vídeo, e que ela fala que ela me ama muito, assim, e aí eu fiquei muito feliz e eu pensei, e nessa de buscar coisas que falem de amor, acho que eu me lembrei desse vídeo, assim, tava buscando algumas coisas e eu falei, isso tem que estar na música de algum jeito. E aí eu mostrei pro Lucas e o Lucas encheu os olhos d'água na hora. Falou, não, cara, isso aqui tem que estar aqui. Ele pegou na hora, pegou o áudio do vídeo, passou pra música. E acho que fez total sentido, assim, com o que a gente tava buscando. E esses dias eu mostrei pro meu pai, um pouco antes de lançar, eu mostrei pra ele. E aí ele tava chorando com a música, assim, ele tava bem emocionado. E aí quando entrou o áudio da minha avó, assim, ele me olhou, assim, no fundo do meu olho, assim, e ele começou a chorar muito, assim, Tá. e foi uma homenagem, assim, a eles, assim, né? A tudo que foi essa pandemia. Acho que, enfim, acho que é basicamente isso. A tua avó chegou a escutar a música? Não chegou, não. Infelizmente não deu tempo. Sim. Bah, que forte, é realmente uma grande homenagem, né? Uhum. Eu acho que o teu álbum todo, né, é muito sobre família, sobre intimidade, né, o nome é amor, mas eu acho que se a gente só pensar amor, a gente não reflete tanto, né, mas eu acho que tu realmente mostra diversos tipos, né, de amor e como isso faz parte das nossas vidas, né, eu acho isso muito bonito esse trabalho, assim, que tu fez, assim. Mas, Tu acha que teve, assim, o que tu acha que mais te inspirou pra compor esse trabalho, assim? na verdade, esse disco, assim, ele começou pela uma coletânea de músicas que eu tinha já, assim, né? E eu sempre busquei escrever sobre o amor, assim. Então, chegou um momento que a gente tinha as músicas, assim, e aí entrou essa música e eu tava pensando no nome pro álbum. E acho que é uma das músicas que eu mais gosto, assim, que eu fico mais feliz de ter escrito, que foi Amor, que é uma música que eu escrevi com o Brian Baird, um amigo meu, assim, que é um talentosíssimo, incrível, assim, eu queria escrever uma canção forte, e aí eu chamei ele, a gente começou a compor, e saiu ela, ao mesmo tempo, eu acho ela singela e forte, assim, sabe? Então era uma música que eu busquei muito, assim, acho que representava o que eu gostaria de passar com um disco, com, tipo, coisas que sejam leves e singelas, mas ao mesmo tempo forte. Então, eu acho que fez sentido porque todas as músicas que tu disse, de algum jeito, elas falam de amor, né? Amor próprio, amor, sei lá, por alguém, próprio amor à estrada, sabe? A acreditar no caminho, assim, sabe? Então, eu busquei muito isso e principalmente
eu acho que celebra essa fase, assim, mesmo, desses 5 anos de tentar entender o que foi tudo isso, assim, sabe? É um disco que, pela primeira vez, eu não assino, acho que nenhuma música sozinho, todas as músicas são feitas com outros compositores, e pela primeira vez tem uma gravação minha, que é uma regravação, que é uma música do Lucas Silveira, que é Só a Maré Viva, que também eu tinha feito uma versão um dia no violão e mandei pra ele, ou ele ouviu, não lembro, e ele falou, essa música tem que estar no disco. Eu falei, tá, mas é uma música tua e tal. Ele, cara, tu precisa gravar isso, tu precisa lançar isso. Então foi um jeito de mostrar o amor que eu tenho por ele também, assim, sabe? Como amigo, como por tudo que ele me ajudou, tudo que ele me abraça, assim, sabe? Então, e ao mesmo tempo, tipo, no final da música ele fala, na versão da Fresno, que ele fala Aiô, acho que é Aiô, que ele diz que é um lance que o pai dele sempre faz quando termina uma música. Ele faz Aiô, aí ele colocou isso na música que ele gravou, em homenagem ao pai dele, e quando eu gravei, eu não fiz isso. E aí ele pediu pra fazer. E aí eu saquei, tipo, Uhum. não, é uma homenagem ao pai dele através do que eu tô fazendo também. Então, tipo, todas essas pequenas conexões simples e ao mesmo tempo tão poderosas, assim, acho que fez sentido com o álbum, assim. Entendi. E eu ia justamente te perguntar sobre o Lucas. Ele assina a produção, né, desse vídeo junto contigo, né? Uhum. Ele é teu parceiro de bastante tempo, né? Eu acho que, pelo menos assim, pelas minhas pesquisas, né, tu colaborou com ele pela primeira vez no teu primeiro álbum, né? Não, no segundo, Um segundo, Interior. 2015, no É. interior. Como é, assim, tua relação com ele? Como foi que vocês se aproximaram? Assim, tu escutava Fresno? Como é que foi? Na verdade, não, minha irmã escutava, e na época eu não sei, passou meio despercebido. Eu gostava de algumas músicas deles, assim, mas não parava pra ouvir, assim. E aí teve um dia, 2014, quando eu lancei meu primeiro disco, alguém me marcou no Twitter uma postagem do Lucas, e o Lucas postou, esse tal de Jeff é bem bom, hein? E aí eu tava chegando na faculdade, assim, eu tomei um susto, porque o Lucas na época tinha 1 milhão de seguidores no Twitter, então eu tomei um susto muito grande. Eu, pô, que massa, assim, sabe? Que legal. E aí eu respondi pra ele, falei, pô, obrigado, cara, por ter postado e tal. E aí, isso aqui foi muito louco, porque logo depois, tipo, questão de 1 mês ou 2 meses, eu acho, eu tava no Breakout, um programa que eu participei, e o Lucas era um dos jurados. E aí, chegando no programa, eu falei, pô, cara, obrigado lá pela força que tu deu do disco. E ele, meu, independente do que acontecer aqui, vamos gravar lá em casa. Bah. E eu fiquei muito feliz, assim. E aí, lá no programa, acho que pelo lance da conexão meio gaúcha, assim, mesmo que ele não seja exatamente Sim. gaúcho, né? Mas a conexão, assim, não sei, ele gostou de mim e eu gostei dele, um cara genial, assim, né? E aí deu tudo certo, além de ganhar o programa, ter ido gravar com ele, assim. Então a gente foi gravado, a gente passou 10 dias lá na casa dele. E a gente se aproximou muito, assim, e ele falou, cara, eu acredito muito no teu trabalho, eu te peço para acreditar no meu como produtor. Ele estava começando no lance da produção também. Então foi uma coisa que a gente se aproximou muito, assim, a gente criou um vínculo muito forte, assim, acho que de respeito, sabe? Acima de tudo, assim. Então quando ele começou agora, né, com esse disco, ele ouviu algumas coisas, e aí, tipo, foi muito engraçado, porque ele ouviu a primeira música e não falou nada. Ele ouviu a segunda música e não falou nada. Ouviu a terceira e não falou nada. Daqui a pouco ele assim, a gente tem um disco, vamos começar a gravar. E eu falei, cara, beleza? Vamos gravar. E aí, né, a gente se aproximou ainda mais, porque ele falou, vem aqui com o violão e já era, é nóis. Aí eu chegava com o violão, com alguma coisa de ideia, assim, já. E ele, putz, ele é incrível, assim, todas as coisas que ele fez, eu achava muito, muito bonito, assim. Acho que ele entendeu muito o que eu tava buscando, assim, e conseguiu traduzir de um jeito muito lindo, assim. Então, fiquei muito feliz, acho que nos aproximou muito, assim. Ele é um cara que me ajuda e me ajudou, que é um dos caras que eu tenho mais gratidão, assim, na música. Uhum. Legal. E tu também já tinha colaborado antes, né, em outros trabalhos com a Ana Caetano e a Uhum. Tchê.
E agora, nesse álbum, tu tem também várias colaborações, né? Tu gravou com o Duca, com a Roberta Campos, Bibi, Maraberto, o próprio Lucas. Uhum. Como que foi a escolha dessas pessoas pra gravarem contigo, assim? A primeira música, quando eu tinha feito com os amigos e a gente foi gravar, eu cheguei no Lucas pra gravar e a gente falou, essa música tá muito a cara de Cidadão Kane. E a gente ama Cidadão Kane. Pra mim, o Duca é uma das maiores referências na música, assim, né? Então, eu fiquei pensando, putz, imagina o Duca cantando essa música. E aí eu mandei acho que eu postei alguma coisa, eu mandei pro Brisa, um amigo meu. E o Brisa é amigo do Duca. E o Brisa falou, eu vou fazer chegar no Duca. Eu falei, duvido, né? Duvido. E aí o Brisa mandou pro Duca, o Duca gostou, conhecia o Lucas também, acho que ele já me conhecia também. E ele topou. E aí, o dia que ele mandou a voz, eu chorei tanto, 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 tanto. Porque, tipo, putz, o Duca é uma referência, assim, sabe? Uma inspiração, uma referência, assim. Acho que tudo que ele faz é bonito, assim. E essa participação dele, assim, pra mim, foi particularmente muito especial, assim. A da Roberta, eu tinha feito uma música, a gente tinha se aproximado pela internet, assim, a gente conversava de compor juntos um dia e a gente acabou escrevendo essa música juntos. E aí, quando eu fui gravar, eu achei que fazia sentido ela estar no disco e eu pensei, falei com o Lucas, pensei, de repente eu vou chamar a Roberta para cantar, vamos ver se ela topa. E ela topou na hora também, deu tudo certo, assim, foi muito legal. A Bibi é uma grande amiga, assim, a Bibi é uma compositora que ela, tipo, vários trabalhos dela a Anitta, Luísa Sonza, Pablo Vittar, tipo, ela é uma das maiores compositoras do Brasil, assim. Só que o trabalho dela autoral ainda ela tá começando, ela tá gravando algumas coisas e tal, mas ela não lançou muita coisa ainda. Então, mas é uma grande amiga compositora, assim, e eu acho ela sensacional também. Mar Aberto também, amigos do coração, assim, que logo que eu cheguei em São Paulo, foi uma das primeiras amizades que eu fiz, assim. Então, acho que tudo colore, assim, o disco, sabe? E o Lucas, que foi tudo que eu já falei, assim. Sim, faz sentido, sim. E como tu definiria, assim, o gênero musical das composições, assim, desse álbum? Porque, como eu comentei contigo, a sensação que eu tive quando eu escutei era que misturava muita coisa boa, muita coisa confortável, sabe? Que, tipo, tinha um aconchego, assim, tinha traços de pop, de MPB, de folk, era um tipo de coisa que dá pra imaginar ah, amigos tocando e cantando, sabe? Em volta de uma rodinha, assim, praia e viagem, assim. Como tu acha que tu consegue definir isso? E eu não sei, eu acho que, tipo, é um lance meio mistura de pop, folk e indie leve, assim, sabe? Um pop indie, talvez. Beleza. E como tu acha assim que foi a tua evolução pessoal, musical, lírica do teu último lançamento de 2018 pra cá? Assim, como a gente consegue ver isso refletido nas músicas do álbum? 2018 eu ainda morava em Três Coroas, então tinha muito essa coisa de buscar, assim, o que eu gostaria de falar vivendo lá, assim. E acho que essa transição para São Paulo, assim, me trouxe muito isso de não falar necessariamente sobre o que eu tô sentindo, mas aprender a contar, a usar a música para contar a história, assim. Então, me abriu muito mais essa maturidade de entender que nem tudo é sobre mim quando eu tô fazendo música. Então, é fazer a melhor música que eu puder fazer e que eu estiver me divertindo e o que eu achar legal, assim. Acho que essa maturidade me deixou mais tranquilo, assim. No começo parecia que eu tinha coisas a provar, assim, sabe? De tipo, Uhum. preciso fazer uma música assim, eu preciso contar isso, porque isso aqui é a minha verdade. E agora acho que a maturidade me trouxe mais tranquilidade de entender quem eu sou, sabe? De não precisar provar quem eu sou e simplesmente ser. Eu acho que me ajudou muito isso. Entendi. E tu chega a ter, assim, tu chega a conseguir escolher, assim, qual é a tua música preferida do álbum ou algo assim? Amor, em primeiro lugar, e acho que em segundo a do Duca. Em terceiro a da Roberta.
Mas Amor é a minha xodozinha. Aham, entendi. E como tu tá, né, na questão de ao vivo, assim, tu tá planejando algum show, turnê, talvez voltar pro Rio Grande do Sul tocar essas músicas? A gente tá planejando dois shows, pelo menos dois shows pontuais de lançamento. Um aqui em São Paulo e um no Rio Grande do Sul, provavelmente em Três Coroas, que é o que a gente tá estudando, assim, né? Agora a gente tá levantando os custos e vendo as possibilidades para poder fazer o quanto antes esses shows, mas vão rolar, com certeza. Que massa. E ah, planos pro futuro, assim, o que que tu tá pensando, planejando pra tua carreira, pra tua vida pessoal, que tu gostaria de compartilhar? Eu comecei a separar músicas pro próximo disco, assim, eu já tenho umas 30 separadas, eu acho. Eu preciso separar melhor agora e começar a gravar, assim, eu quero começar a gravar o quanto antes, e tentar soltar mais músicas em menos tempo, não levar 5 anos de novo. Sim. Então, até porque o ritmo do mercado é outro, assim, eu fui muito contra o que tá rolando, tô todo mundo lançando uma música por mês, uma música a cada 2 meses, e todo mundo, quando eu falei que eu ia lançar um álbum, todo mundo ficou, não lança o álbum, lança uma música, lança outra, eu falei, eu não quero, nesse momento da minha carreira, eu não quero ser um artista assim, eu quero ser um artista que lança álbum, e aí eu Sim. lancei esse disco, mas agora para os próximos acho que tô cogitando um pouco mais os outros, lançar mais coisas ao mesmo tempo, até por questão do mercado, assim mesmo, até os próprios algoritmos entendem que tu tá se movimentando mais, te ajudam a entregar. E, infelizmente, a gente ainda é muito a gente ainda é, não, a gente é e vai ser cada vez pior refém desses algoritmos, assim, né? Sim. Eu acho que então seria isso, Jeff. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua Obrigado. disponibilidade. Gostei bastante de conversar contigo. Fechou. Muito Seria obrigado isso então. Muito pelo obrigada. convite. Obrigado sei lá, foi querida comigo. Obrigadão.